Conforme já mencionei a vocês, o RJU, Regime Jurídico Único, o Estatuto de Servidores Públicos, é uma lei que estabelece a relação entre os servidores públicos e a administração pública. Portanto, estabelece os direitos, estabelece os deveres, as obrigações, as proibições em relação aos servidores públicos e à administração pública. Justamente por isso é uma lei relativamente extensa, é uma lei relativamente grande. Mas no caso específico do RJU do município de Santa Maria, é uma lei relativamente simples, fácil, tranquila de ser compreendida, mas que exige muita atenção e exige muito cuidado no trato de alguns pontos específicos. Sendo assim, nós vamos trabalhar e começar a trabalhar a partir de agora o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santa Maria, Lei 3326 de 1991. E conforme vocês podem perceber, estamos trabalhando a Lei 3326 de 1991 a partir de um arquivo tirado da próprio site da Câmara de Vereadores do município de Santa Maria. Porém, já trago uma ressalva. Esse texto que nós temos aqui, esse texto fornecido pela própria Câmara de Vereadores de Santa Maria está desatualizado. Existem algumas pequenas atualizações que, no entanto, elas não são substantivas, elas não são significativas, elas não são de grande relevância. Eu vou fazer alguma menção, alguma eventual atualização, se eu sentir que é necessário para vocês poderem fazer uma boa prova. No entanto, vamos trabalhar, portanto, com a Lei 3326 de 1991, exatamente nos termos como mencionados aqui no documento fornecido pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, que dispõe, vejam só, sobre o regime jurídico único dos servidores públicos municipais e dá, obviamente, outras providências. Senhores, logo no começo, no título primeiro do nosso Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santa Maria, nós temos algumas disposições preliminares que vão dizer, afinal de contas, a quem se aplica essa lei, o que significa ser servidor público, o que são cargos públicos e como se dá a investidura nesses cargos públicos. Vamos lá. Começo trabalhando com o artigo 1º. Diz aqui: o regime jurídico único dos servidores públicos municipais é o estatutário. Senhores, existem dois regimes de trabalho diferentes para a administração pública. Nós temos o regime seletista e nós temos o regime estatutário. O regime seletista é um regime típico das empresas públicas e sociedades de economia mista. Quem trabalha no Banrisul, quem trabalha no Banco do Brasil, quem trabalha na Caixa Econômica Federal, se submete ao regime seletista. O regime seletista é o regime da CLT. Pois bem, o regime estatutário é o regime típico da administração direta. É um regime específico para os municípios, para os estados, para a União Federal. De maneira que, dentro do município de Santa Maria, nós temos o regime estatutário. Aliás, regime estatutário que vem de estatuto. Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santa Maria é o que estabelece o regime estatutário que rege as relações entre servidores e a administração pública. Eu vou voltar à leitura do artigo 1º desde o início. Olhem só. O regime jurídico único dos servidores públicos municipais é o estatutário, instituído por esta lei. É essa lei que estabelece o regime estatutário, portanto, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santa Maria, que regula o provimento e vacância dos cargos públicos, os direitos e vantagens, os deveres e as responsabilidades a eles atribuídas, observados os princípios e as normas da Constituição Federal, estadual e também da lei orgânica do município. Então vejam, o Estatuto dos Servidores Públicos estabelece tudo na relação entre os servidores públicos e a administração pública. Artigo 2º de grande importância. Para os efeitos desta lei, servidor público quem é? Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Pessoal, quem é servidor público? Servidor público é aquele que ocupa cargo. Ponto. Façam essa ligação. Quem é servidor? Servidor é quem ocupa cargo.
Pergunta de prova: servidor público é aquele que ocupa emprego público? Não. Servidor público é aquele que exerce função pública? Não. Servidor público é quem ocupa cargo público. É aquele que está legalmente investido em cargo público. E olhem só, o cargo público estatutário, ele pode ser de provimento efetivo ou em comissão. Nós temos dois tipos de cargos públicos. Eu tenho cargo público efetivo e eu tenho cargo público em comissão. Nós veremos daqui a pouco. O cargo de provimento efetivo é aquele cujo investimento depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos. O cargo em comissão é o de livre nomeação e exoneração. É o que qualquer um pode ser nomeado e também, posteriormente, qualquer um pode ser exonerado. Tá bem. Mas e o que é um cargo público? Como é que eu sei quando um cargo público é efetivo? Como é que eu sei quando o cargo público é em comissão? Olha o artigo 3º. O artigo 3º nos diz o seguinte: cargo público é o criado por lei. Olha só, para que haja um cargo público é preciso que haja uma lei. É preciso que venha uma lei dizendo: fica criado o cargo de técnico administrativo. É preciso que venha uma lei e diga: fica criado o cargo de analista administrativo. A lei que cria esse cargo público já vai estabelecer o que o cargo público faz, quais são as suas competências, quais são suas atribuições, qual é a sua jornada de trabalho, quanto ganha, qual é a remuneração, tudo. A lei que cria o cargo já vai descrever tudo com relação a esse cargo. Vamos prosseguindo. Em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público. Cargo público, portanto, é criado por lei. Cargo público, portanto, é cometido a servidor público, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais e tem ali um conjunto de atribuições. Artigo 4º, a investidura. O que é investidura? É quando o cidadão ele toma posse no cargo público, é quando ele entra no cargo público, é quando ele assume o cargo público. A lei, ao criar um cargo público, vai dizer: fica criado o cargo de analista administrativo, por exemplo. Estou falando hipoteticamente. Essa lei, ela já vai estabelecer quais são as atribuições e vai estabelecer, inclusive, qual é o número de vagas. Vai estabelecer, inclusive, qual é o número de vagas. Vai dizer: fica criado o cargo de fiscal de tributos. Vamos lá. Fica criado o cargo de fiscal de tributos, cujas atribuições serão tais, cuja remuneração será tal e cujas vagas serão tais. Tá bom. Como é que se faz para preencher essas vagas? Isso é investidura. A investidura é o preenchimento das vagas. É quando os cidadãos eles passam a ocupar os cargos públicos. É quando os cargos públicos, que obviamente nascem vazios, é quando eles passam a estar ocupados. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos. Aqui está dizendo o seguinte: regra geral, cargo público depende de aprovação em concurso público. E aqui já vai um ponto importante: concurso público ou de provas e títulos. Nada de concurso apenas de títulos. Ou é de prova ou é de provas mais títulos, apresentação de currículo, seja lá o que for. Aqui nós temos uma parte importante agora: ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração. Aqui, senhores, eu vou colocar uma anotaçãozinha só para dizer que os cargos em comissão são os populares cargos de confiança. O que são os cargos em comissão? Cargos em comissão são os típicos cargos de confiança. Assessor de vereador, chefe de gabinete do prefeito, o secretário de município. Esses são cargos de confiança, são cargos em comissão.
Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Então, olha só, os cargos de confiança são de livre nomeação e exoneração. Obviamente, o que vem fácil vai fácil. Se é de livre nomeação, também será de livre exoneração. Se pode ser facilmente nomeado, se pode ser livremente nomeado, também pode ser livremente exonerado. O parágrafo único vai trazer uma informaçãozinha interessante, dizendo que no magistério municipal a investidura será sempre por concurso público de provas e títulos, nunca apenas de provas, sempre de provas e títulos, mas tudo bem, deixamos isso para uma análise num outro momento. Artigo 5º. O artigo 5º vai falar sobre funções gratificadas e cargos em comissão. São duas coisas diferentes. Olha só, os cargos em comissão e funções gratificadas serão criadas com atribuições definidas de chefia, assessoramento e assistência, sendo de livre nomeação e exoneração, observados os requisitos gerais exigidos para o provimento em cargos públicos, podendo a lei estabelecer requisitos específicos de escolaridade, habilitação profissional, saúde, outros, e não serão organizados em carreira. Tá bem. Senhores, os cargos em comissão. O cargo em comissão, eu vou falar primeiro do cargo em comissão, depois eu falo da função gratificada, tá? O cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, olha aqui, ó. Ele é exclusivo para atribuições de chefia, assessoramento e assistência. Significa o quê? Tu só pode criar um cargo em comissão para desempenhar funções de chefia, repito, chefe de gabinete, secretário de município, que é o equivalente ao chefe, né, daquela secretaria, diretor do departamento de não sei o quê, coordenador, esses são os cargos em comissão. Para quê? Funções de chefia, assessoramento, assessor parlamentar, assessor de imprensa, assessor jurídico, cargos de assessoramento também pode ser cargos em comissão, e assistência, assistente. O que eu quero dizer? Eu não posso dedicar cargos em comissão para funções como, por exemplo, professor, fiscal de tributos, funções burocráticas. Não, o cargo em comissão é exclusivamente para atribuições de chefia, assessoramento e assistência. Tá bem? E o que é uma função gratificada, senhores? Vamos diferenciar agora o cargo em comissão da função gratificada. O cargo em comissão é um cargo de livre nomeação e exoneração. É um cargo para funções de chefia, assessoramento e assistência. As funções gratificadas, por sua vez, são apenas uma função a mais exercida por quem já é servidor público efetivo, concursado. Professor, não entendi. Olha só, vamos imaginar um professor de uma escola municipal, tá? Professor de uma escola municipal. Esse professor, vamos imaginar que ele seja designado para ser o diretor da escola. Ele é o diretor da escola, portanto, ele vai receber como professor. E como ele, além de ser professor, vai exercer a função de direção, de diretor, ele vai receber uma gratificação pelo exercício da função de diretor. O que é isso? É uma função gratificada. Peguemos um outro exemplo. Imagina um servidor do Departamento de TI, Tecnologia de Informação. Imaginem que esse servidor foi designado para ser o superintendente do Departamento de Tecnologia de Informação, o chefe. Muito bem. Ele vai receber como servidor e vai receber mais uma gratificação, mais uma função gratificada para exercer a função de superintendente de tecnologia de informação. O que eu quero dizer com isso, senhores? Eu quero dizer que os cargos em comissão e também as funções gratificadas se destinam exclusivamente a funções de chefia, assessoramento e assistência, tá bem? É isso que está nos dizendo o artigo 5º. E o detalhe, esses cargos em comissão e essas funções gratificadas não serão organizados em carreira. O que é carreira? Carreira significa caminho. Carreira significa
os níveis de progressão dentro do serviço público, de promoção, de progressão e assim sucessivamente. Dentro do município de Santa Maria existem planos de carreira. O servidor público, à medida em que trabalha, ele pode ir sendo promovido. Passa da classe A para a classe B, da classe B para a classe C. Tá bem. Os cargos em comissão, eles não estão organizados em carreira. Eles não estão definidos em carreira. Não existe promoção, não existe progressão para os cargos em comissão e nem para as funções gratificadas. Tá bem? Isso é o que nos diz o artigo 5º. Artigo 6º diz que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais. Professor, quais são os requisitos legais? Calma, depois a gente chega lá. Pergunta de prova: os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros? Errado. Um brasileiro com 3 anos de idade pode ocupar um cargo público? Não. Por quê? Porque não atende os requisitos. Um brasileiro que não tenha escolaridade, ele pode preencher um cargo público? Não. Por quê? Porque ele não atende aos requisitos legais. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais. Artigo 7º dá uma boa questão de prova, hein? Uma boa questão de prova. A boa conduta pública e privada é condição precípua. Precípua significa importante, significa relevante para o ingresso no serviço público municipal. Aí aparece uma questão dessas na prova e o candidato pensando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Boa conduta privada, o que eu faço em casa, não. Implica sim. Tem relevância sim. A boa conduta, tanto a pública quanto a privada, são importantes para o ingresso no serviço público. E ainda, artigo 8º, é vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e também comissões legais, ou seja, é proibida a atribuição de atribuições diversas. Se o cara é contador do município, não podem dar a ele atribuições referentes a procurador do município. Se o cara é fiscal de tributos, não podem dar a ele atribuições de técnico administrativo. Por quê? Porque isso caracteriza desvio de função. O chefe não pode atribuir funções diversas. É isso que diz o artigo 8º. E assim nós encerramos a primeira parte desta aula com relação ao regime jurídico único dos servidores públicos do município de Santa Maria. Fiquem conosco.